Olha, se já não bastasse o perigo das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, né, como a gente viu no bloco anterior, tem dengue, chikungunya, zika vírus, agora também febre amarela, né? Tem ainda um outro animal que tem deixado muita gente de Taubaté com medo. São os escorpiões. Em 2016, a Prefeitura registrou um aumento de 57% no número de reclamações, que continuam em 2017. Essas são as provas da infestação de escorpiões. Nestes potes estão guardadas dezenas de animais que invadiram as casas dos moradores do Parque Urupês nos últimos meses. Eles estão em todo lugar, ao redor das residências, no entulho, na areia. No terreno de trás, eles também se escondem entre o mato que cresce, a sujeira que se espalha. E até este sofá serve de abrigo. A preocupação maior é com as crianças que brincam no bairro. A minha preocupação são com os meus 4 sobrinhos, que acabam ficando às vezes em casa e são pequenos. A minha preocupação é mais com eles, porque adulto a gente ainda socorre, ainda dá tempo. A criança, depende do tamanho, da idade, eu estou vendo na região criança sendo picada, morrendo, eu fico com medo. Se encontra ele aonde? Aqui na guia, na rua, nessa parte na lateral, aqui dentro na garagem, na parede. Ele não tem assim um lugar que ele... é qualquer lugar que ele tá. Diante de tantos escorpiões, a rotina da Suelen mudou. Em casa, fiscaliza todos os cantos. A vigilância se faz necessária porque já encontrou o animal nas paredes do quarto, no chão e até no forro do teto. Já pedimos várias vezes para a prefeitura. O último pedido que eu fiz, eu acho que já faz uns 15 dias por e-mail. A gente acaba cansando de pedir, fala que vai vir limpar e não vem. Nesta rua, 4 pessoas já foram vítimas do escorpião. O seu José foi picado no último mês. Sentiu uma dor muito forte. Desde então, se previne como pode. Chega de noite, a gente tem que verificar tudo. Por baixo da cama, na lateral, para ver se não tem nada. Sacoalhar a cortina, para ver se não tem nada. Porque a gente não dorme sossegado. Aqui a história se repete. Muda o bairro, Novo Horizonte, mas as condições são as mesmas. O terreno com entulho ao lado das casas de moradores também tira o sono e a tranquilidade de quem vive por aqui. Os escorpiões saem até do bueiro da rua. A Danila pegou 2 deles há poucos dias, dentro da casa dela. Passo o veneno, né? E limpo bem o chão, limpo tudo e tampo tudo para dormir. Né, a porta, tudo, para não entrar nada. Terrenos como esse daqui estão espalhados em diversos pontos da cidade. Eles abrigam principalmente os escorpiões. E segundo os dados da Prefeitura, em 2016 foram registradas 416 ocorrências. São moradores que reclamam sobre a presença desses animais nos bairros. Um aumento de 57% de 2015 para 2016. Agora, a principal reclamação da população é que em terrenos como esse daqui não há limpeza. A gente queria que a prefeitura tomasse alguma providência quanto a isso. Ou colocasse um muro, ou se fosse aterrar, que aterrasse logo, que construísse essa avenida que falou que vou construir, que construísse, porque a gente fica sem saber para onde ir, o que a gente deve fazer, além do mais do que procurar a imprensa, procurar juntar os moradores. E a gente não pode só contar com o bom senso da população, que a gente não tem, infelizmente. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Taubaté, 161 pessoas foram picadas por escorpião no ano passado. E neste mês, apenas um caso foi registrado. Bem, vamos conversar então sobre este assunto com a coordenadora do Centro de Animais Sinantrópicos da Prefeitura de Taubaté, a Daniela Bittencourt. Obrigada pela presença, Daniela. Boa noite. Bom, por que ocorre tanta infestação de escorpião, principalmente nesta época? Tem alguma explicação? Taubaté, o Vale do Paraíba como um todo, é uma área já tradicionalmente de infestação de escorpião, uma área escorpiônica. E nessa época do ano, com o aumento da temperatura, com o aumento das chuvas, aumenta não só a oferta de alimentos, que são os insetos que eles se alimentam, e também a chuva, ela acaba ocupando as galerias subterrâneas e acaba fazendo ele se desalojar. Nessa época, ele acaba saindo das galerias que estão embaixo da terra e sendo mais exposto e colocando mais em risco a população. E por causa de ter chovido muito nesse mês de janeiro, a aparição desses animais também aumentou, é isso? Em quais regiões da cidade vocês têm registrado com mais frequência esse tipo de reclamação da presença de escorpiões? Com certeza a gente tem esse aumento da presença pela pluviosidade, pela grande quantidade de chuvas. A gente tem registrado muita reclamação na região do bairro Secap
e também, de modo geral, na cidade como um todo. Hoje temos vários bairros que têm tido reclamação. Os moradores, a gente viu aí na reportagem que eles reclamam que a prefeitura não tem limpado com frequência os terrenos, né, podado ali o mato. O que, além da limpeza, a manutenção dos terrenos, a prefeitura pode ou tem feito para minimizar esse problema? A Prefeitura de Taubaté está lançando um plano municipal de combate aos escorpiões. Ele tem início agora no mês de janeiro e todos os meses, até o mês de novembro, a equipe do controle de animais sinantrópicos vai fazer uma parceria com a equipe de limpeza urbana da Secretaria de Serviços Públicos, também com a fiscalização de posturas e com a Secretaria de Obras, no sentido de exigir a limpeza dos terrenos particulares, de realizar a limpeza dos terrenos públicos e também a limpeza das bocas de lobo. Em paralelo a isso, nós vamos estar fazendo atividades educativas nas escolas, em centros em lugares de grande aglomeração de pessoas, panfletagem a respeito dos cuidados para evitar os escorpiões. É um plano novo que deve intensificar as ações que já são feitas ao longo de todo o ano. Agora, o escorpião é um problema de saúde pública, né? Além de limpar terreno, vocês também não têm nenhuma medida assim mais nociva a esse animal, como por exemplo veneno? A gente vê o fumacê no caso do Aedes aegypti, né? Existe algum veneno que seja eficiente para matar o escorpião? Então, o escorpião ele é extremamente resistente a qualquer tipo de inseticida. Então, apesar de haver alguns tipos de inseticida que podem causar o óbito do escorpião, na maioria das vezes, quando a pessoa joga o veneno no local onde o escorpião está, ele percebe aquele veneno, aquele inseticida, e antes de morrer, ele se desaloja. Então, ele não morre. Ele sai daquele lugar onde ele estava escondido e passa a estar perto mais perto das pessoas. Então, é perigoso. Você colocar veneno no ralo, você pode achar que está matando o escorpião, mas muito pelo contrário. Você está tirando ele ali do ralo, ele está indo para a parte de fora para poder ficar mais à vontade. Então, não tem jeito. Não tem, seriam os cuidados para se livrar, mas impedir que ele entre na minha casa fica difícil. O mais importante nesse caso, a maioria vem da tubulação de esgoto. Então, é colocar tela nos ralos, vedar o acesso dele ao interior do imóvel. Tanto da portas e janelas, vedando adequadamente, como também colocando a tela em ralos, em pias, enfim, qualquer lugar que ele possa estar saindo da rede de esgoto e adentrando o imóvel. E para a gente encerrar a entrevista, se a gente encontrar um escorpião em casa, como que a gente deve agir? Você pode fazer a denúncia para o controle de animais sinantrópicos, no caso aqui do município de Taubaté. De qualquer forma, se for preciso, né, ter algum acidente, alguma coisa e precisar coletar esse animal, tomar todo o cuidado no uso de luva, pinça ou alguma forma que você não tenha a menor possibilidade de ser picado, porque ele é perigoso, ele é bem agressivo quando ele se sente ameaçado. Tá certo, então nós conversamos aqui com a coordenadora do Centro de Animais Sinantrópicos de Taubaté, Daniela Bittencourt. Obrigada pelas orientações. Uma boa noite. Bom trabalho. Boa noite. Olha, fevereiro vai começar com um clima típico da estação. Veja aí na previsão do tempo. Na Serra da Mantiqueira, o sol aparece de manhã, mas à tarde o tempo fecha e ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 13 e máxima de 24 graus em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba, a quarta-feira começa com o céu parcialmente nublado. À tarde, a nebulosidade aumenta e pode chover forte em algumas áreas. Em São José dos Campos e Queluz, a máxima chega a 31 graus. Em Guaratinguetá, faz 33 graus. No litoral norte, vai dar praia, principalmente de manhã. À tarde, por causa do calor, ocorrem pancadas de chuva típicas de verão. Mínima de 20 e máxima de 33 graus em Ubatuba e São Sebastião. Hoje, em Taubaté, o sol apareceu entre nuvens e a máxima chegou a 31 graus. Amanhã, há previsão de pancadas de chuva e os termômetros chegam a 32 graus. Em Campos do Jordão, o clima fica mais ameno. Mesmo com a presença do sol, a máxima não passa de 22 graus. E também pode chover à tarde. Em Caraguatatuba, a quarta-feira vai ser de sol com o aumento das nuvens à tarde e pancadas de chuva com trovoadas. Mínima de 21 e máxima de 34 graus, ondas de 1 metro de altura e ventos acima de 6 km por hora. E janeiro foi o mês mais chuvoso dos últimos 70 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Os reservatórios do Rio Paraíba estão em situação bem mais confortável do que há 2 anos. Veja aí.
A represa de Paraibuna, a maior do Rio Paraíba, opera hoje com 58,34% da capacidade. Em janeiro do ano passado, o índice estava em 10%. E em 2015, o armazenamento chegou a zero, atingindo o volume morto. Em Santa Branca, o nível de água nesta terça-feira atingiu 23,82% do total. Há um ano, o volume estava em 10%. E em 2015, a represa operava com apenas 2% da capacidade. A represa de Jaguari registrou hoje 61,37% do volume útil. Em janeiro de 2016, o índice estava em 20%. E em 2015, o armazenamento de água chegava a apenas 2% do total. A represa do Funil está com 62,41% do total. Há um ano, operava com 60%. E em janeiro de 2015, tinha apenas 13% da capacidade. Os bombeiros encontraram hoje o corpo do homem de 32 anos, desaparecido desde domingo, numa represa do Jardim Santa Cecília 2, em São José dos Campos. A vítima nadava quando se afogou. No próximo bloco, a maior audiência do Rádio Regional. Band Vale FM completa hoje 20 anos no ar com música e informação. A hora certa, horário de verão, 7h10. A gente volta já já.